Boa noite. Boa noite. Lula é denunciado na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele já é réu em 3 processos. Denúncia apresentada ao juiz Sérgio Moro inclui ex-ministro Antônio Palocci e empreiteiro Marcelo Odebrecht. Câmara e Senado vão recorrer da decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo, que revogou mudanças no pacote anticorrupção. Temer anuncia medidas para estimular o crédito imobiliário e ajudar empresas e pessoas a pagar dívidas com o governo. Comissão de Ética da Presidência condena ex-ministro Gedel Vieira Lima, que era o articulador político de Temer. Polícia Federal prende 12 vereadores em Foz do Iguaçu. A investigação envolve o secretário executivo do Ministério da Saúde. O velório e as homenagens a Dom Paulo Evaristo Arnes continuam em São Paulo. Missas de 2 em 2 horas estão sendo celebradas na Catedral da Sé, na despedida de uma das figuras mais importantes da história do Brasil. A emoção tomou conta da Catedral da Sé na despedida de Dom Paulo. Durante o funeral, missas de 2 em 2 horas reverenciam um dos mais importantes nomes na luta pelos direitos humanos. Dom Paulo deixa um exemplo fantástico de coragem num momento de difícil para o país, na época da ditadura militar, e que ele colocou a sua voz a favor das pessoas que estavam mais precisando, que estavam sendo deixadas de lado. Dom Paulo será o primeiro cardeal a ser enterrado nesta cripta, que é uma capela subterrânea da Catedral da Sé. O enterro está marcado para acontecer amanhã, após celebração presidida pelo arcebispo metropolitano, cardeal Dom Odilo Scherer, às 3 horas da tarde. No local estão enterrados 2 arcebispos, 10 bispos, 3 padres e o cacique Tibiriçá, primeiro cidadão batizado e catequizado pelos jesuítas em São Paulo. Ana Helena trouxe a avó de 90 anos para dar adeus ao amigo. Nós era vizinho dele de Taboão da Serra, nós somos de Taboão da Serra. Ele é aquela pessoa que gostava mais, parece que da pobreza, de que das pessoas mesmo, que é de cima. E ele foi importante para a gente demais, em todo sentido. A morte de Dom Paulo, que tinha 95 anos de idade, 71 de sacerdócio e 76 de vida franciscana, repercutiu no Vaticano. O Papa Francisco enviou mensagem lamentando a perda do arcebispo emérito de São Paulo. Dona Maria Ângela foi secretária do cardeal e considera um privilégio ter convivido com ele por 40 anos. Nós éramos a pequena família dele, assim, do dia a dia. Então, um privilégio, uma graça. Além da imensa obra social, Dom Paulo deixa também um importante legado político. Dom Paulo nunca curvou a fronte diante dos poderosos e quis que a sua igreja, também despojada, fosse para as periferias humanas e geográficas. Mas claro que a gente sempre vai sonhar que tenha outros Dom Paulos por aí, sobretudo no nosso Brasil, né, que precisa tanto, mas faz falta agora. O repórter Danilo Oliveira está na Catedral da Sé e acompanha o velório de Dom Paulo. Danilo. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. Catedral da Sé continua repleta de pessoas que vieram prestar homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Foi assim durante toda a tarde de hoje. Inclusive, a gente percebe uma fila de pessoas em frente ao caixão do corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes que estão esperando para poder dar adeus ao cardeal. Os fiéis se aproximam, encostam por um momento no caixão de Dom Paulo Evaristo Arnes, fazem o sinal da cruz e em seguida voltam a acompanhar a missa em homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. O enterro, vale lembrar, vai ser realizado amanhã às 3 horas da tarde. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, falou agora há pouco à imprensa. Ele disse que a cerimônia deve durar por volta de 1h30 e em seguida o corpo de Dom Paulo Evaristo Arnes será enterrado na cripta aqui da Catedral da Sé. E a expectativa é de que o público consiga visitar o espaço já neste fim de semana. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Danilo. Após 2 anos e 3 meses de trabalho, a Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura entrega seu relatório final. O documento traz um histórico das violações dos direitos humanos praticadas no âmbito da Prefeitura de São Paulo. O texto também recomenda ações em favor das vítimas e do fortalecimento da democracia. Uma delas previa que o município se desculpasse pelos crimes, o que foi atendido pelo prefeito Fernando Haddad. No relatório final de 400 páginas entregue ao prefeito Fernando Haddad está o resultado de 2 anos de trabalho. A Comissão Municipal da Memória e Verdade vasculhou arquivos, ouviu testemunhas para investigar crimes de tortura, perseguição, prisões clandestinas durante a ditadura militar, quando pelo menos 79 pessoas foram mortas ou desapareceram na cidade de São Paulo. A comissão confirmou que cemitérios municipais foram usados pela repressão para esconder os corpos. 47 foram enterrados como indigentes. Só que 17 nós nunca mais vamos encontrar. Os únicos que nós podemos encontrar ainda, que são os 3 que restam, os 3 da Vala de Perus. A cova clandestina, descoberta em 1990 no cemitério de Perus, era usada para esconder entre supostos indigentes vítimas da polícia e do regime. Na Universidade Federal de São Paulo, legistas e antropólogos trabalham na análise das ossadas, em busca de desaparecidos políticos. Durante a cerimônia, Fernando Haddad pediu desculpas às vítimas, em nome da Prefeitura de São Paulo. Este pedido de desculpas destina-se a todos aqueles e aquelas que deram suas vidas para o restabelecimento da democracia no Brasil, aos que foram perseguidos, presos, torturados, assassinados por ação direta ou indireta da municipalidade e aos que tiveram seus corpos ocultados em valas clandestinas em cemitérios públicos municipais. Ao todo, a comissão faz 36 recomendações no sentido de evitar novas violações e também reparar as vítimas da ditadura. Entre elas, pede à Prefeitura que inicie um processo coletivo para corrigir atestados de óbito que trazem informações falsas como causa da morte. Alguns atestados de óbito hoje já corrigiram e falaram que a pessoa morreu vítima de tortura no DOI-CODE, por exemplo. E, por enquanto, ainda foi atropelado ao tentar fugir do cerco policial na Vila Mariana. A Prefeitura ela consegue, via Procuradoria, solicitar aos cartórios que façam essa correção de uma maneira muito rápida, célere e ampla. O atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975 sob tortura, só foi corrigido em 2013 por ordem da Justiça, que acatou o pedido da família. No lugar de asfixia mecânica para simular suicídio, a causa da morte foi modificada para lesões e maus-tratos sofridos na dependência do 2º Exército em São Paulo. Odebrecht emprestou dinheiro para a revista Carta Capital a pedido do ex-ministro Guido Mantega. A informação consta da delação premiada de Paulo Cesena, que foi diretor financeiro da empreiteira e até o mês passado era o presidente da Odebrecht Transport. Segundo o executivo, a Odebrecht fez 2 empréstimos para a editora Confiança, responsável pela revista Carta Capital. O valor total foi de R$3,5 milhões. O empréstimo foi feito entre 2007 e 2009, a pedido do então ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT. A editora Confiança é do jornalista Mino Carta, diretor de redação da revista, e do economista Luiz Gonzaga Beluso. De acordo com o delator, a operação foi feita pelo setor de operações estruturadas, departamento da empreiteira, que pagava propinas a agentes públicos. Na delação, Cesena detalhou a operação. Segundo ele, a ordem para o financiamento foi dada diretamente por Marcelo Odebrecht, o ex-presidente do grupo. O herdeiro da empreiteira teria dito que a revista passava por dificuldades financeiras e que o apoio era um pedido de Guido Mantega. Cesena relatou aos procuradores da Lava Jato que entendeu que o pedido se tratava de interesse do PT, do governo Lula, pois a revista era editada por pessoas ligadas ao partido. De acordo com o ex-diretor da Odebrecht, cerca de 85% do empréstimo já teriam sido quitados pela editora, por meio de eventos que tiveram o patrocínio da empreiteira.
Em nota, a Carta Capital diz que não existe carimbo em dinheiro e trata-se de má-fé acreditar que o investimento na revista saiu de um departamento de propina e o aplicado nos outros meios de comunicação tem origem lícita. O texto diz ainda que o investimento publicitário da empreiteira se deu quando não havia nenhum sinal do envolvimento da Odebrecht nas ilicitudes apontadas pela Operação Lava Jato. Carta Capital é a terceira publicação a surgir nas investigações da Lava Jato. Antes, já foram alvos o site de notícias Brasil 247 e o Diário do Grande ABC, que é de propriedade de Ronan Maria Pinto. O nome do empresário aparece no caso que envolve o empréstimo de 12 milhões ao PT, intermediado pelo pecuarista José Carlos Bunlai. O ex-presidente Lula foi denunciado pela terceira vez na Lava Jato. O Ministério Público Federal afirma que ele é responsável por comandar uma sofisticada estrutura ilícita que desviou mais de 75 milhões de reais da Petrobras em contratos com a construtora Odebrecht. Na nova denúncia assinada por todos os procuradores da Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema que favoreceu a construtora Odebrecht em 8 contratos junto à Petrobras. De acordo com o documento do Ministério Público, no vértice do esquema criminoso revelado figurava o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, orquestrando uma sofisticada estrutura ilícita de apoio parlamentar assentada na distribuição de cargos públicos na administração pública federal, como foi o caso das mais importantes diretorias da Petrobras, que geravam recursos que eram repassados para seu enriquecimento ilícito próprio, dos agentes políticos e das próprias agremiações que participavam do loteamento dos cargos públicos. Lula é apontado como responsável pela nomeação e manutenção de Paulo Roberto Costa e Renato Duque nas diretorias de abastecimento e serviços da Petrobras. De acordo com as investigações, os dois recebiam e distribuíam a propina, que além do enriquecimento ilícito, garantiu a governabilidade do ex-presidente. Os procuradores apontam que os recursos desviados da estatal eram destinados também a diversos políticos do PT e da base aliada, principalmente integrantes do PP e do PMDB. A propina era de 2 a 3% do valor de cada contrato da Odebrecht com a Petrobras e alcançou o montante total de 75 milhões e 434 mil reais, valor que o Ministério Público Federal quer que o ex-presidente devolva à estatal. Os procuradores da Lava Jato acreditam que parte dos recursos chegou ao ex-presidente Lula de forma disfarçada, em um esquema de lavagem do dinheiro desviado. Esse prédio aqui na Vila Clementino, região nobre de São Paulo, é um exemplo que consta nas investigações. O imóvel foi comprado em 2010 em nome da DAG Construtora com recursos da Odebrecht. Aqui seria a nova sede do Instituto Lula. Até 2012 foram gastos na compra e nas obras que foram feitas no imóvel mais de 12 milhões e 400 mil reais. Parte da propina também teria sido repassada para Lula na compra da cobertura vizinha à residência dele em São Bernardo do Campo, no valor de 504 mil reais. Segundo o MPF, o imóvel estaria em nome de um testa de ferro e, na tentativa de dissimular o real proprietário, a mulher de Lula, Marisa Letícia, chegou a assinar contrato fictício de locação do imóvel. Além do ex-presidente, também foram denunciadas mais 8 pessoas, entre elas a ex-primeira-dama, o ex-advogado de Lula, Roberto Teixeira, por lavagem de dinheiro, o empresário Marcelo Odebrecht por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o ex-ministro Antônio Palocci por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula já é réu em outras 3 ações, sendo 2 no âmbito da Operação Lava Jato. Em Brasília, ele é acusado de obstrução de justiça por supostamente ter tentado comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, Lula responde por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O caso envolve o triplex em Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial bancado pela OAS. Em outra, o ex-presidente é acusado de tráfico de influência em um empreendimento da Odebrecht em Angola, na Operação Janus, que envolve o sobrinho Taiguara Rodrigues. Na semana passada, na Operação Zelotes, Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Há indícios do envolvimento dele na compra de caças pelo governo federal e de irregularidades na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos. A denúncia ainda não foi aceita pela Justiça Federal.
E segundo a Justiça Federal do Paraná, a ação que envolve o triplex em Guarujá está na fase da marcação de audiências das testemunhas de defesa. Na ação sobre a suposta tentativa de comprar o silêncio de Cerveró, os depoimentos dos réus estão agendados para fevereiro. E o processo referente à Operação Janu aguarda a apresentação da defesa. Segundo o jornal Valor Econômico, Marcelo Odebrecht confirmou na delação premiada pagamentos a Lula, inclusive em dinheiro. A defesa de Lula diz que não comenta especulação de delação. Com relação à denúncia oferecida hoje pelo Ministério Público Federal, os advogados afirmam que os procuradores, chefiados por Deltan Dallagnol, tinham que inventar uma nova história na sua busca obsessiva de tentar retratar o ex-presidente como responsável por desvios na Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Não fique perturbado, achando que você está ficando confuso. Tão grande é essa história, tão grande é a capivara do ex-presidente Lula. Capivara, na gíria policial, é aquela folha corrida na polícia. De fato, olha, são muitos procuradores. Primeiro, a Polícia Federal apresentou, investigou 5 casos e indiciou Lula. Ainda está investigando em mais 2. O Ministério Público o acusou nos 5 casos e 3 vezes ele foi considerado réu. Ele, agora, hoje, por exemplo, ele moveu uma ação pedindo R$1 milhão ao Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa, acusando de crime de honra por ter construído um pay-per-view lá, um PPS, um PPS, sobre ele no centro da quadrilha, né? Uma formação de uma quadrilha. Crime pelo qual ele é investigado, ainda não foi nem indiciado, nem acusado, nem processado. Na verdade, ele concentra no Dallagnol, mas há inquéritos abertos pelo Rodrigo Janot. Ele chama Dallagnol e os outros da Força Tarefa de meninos de Curitiba, mas Janot tem uma cabeça mais branca do que a minha. Os juízes também, ele concentra no Sérgio Moro, processa o Sérgio Moro, inclusive em fóruns internacionais, mas ele já foi processado por Ricardo Leite e Valisney de Lins Oliveira em Brasília, por crimes variados, corrupção, lavagem de dinheiro e, sobretudo, tráfico de influência. Além disso, é cercado por parentes próximos, a mulher, também ré em processos dele, o sobrinho da ex-mulher, a primeira mulher dele, o tal do Taiguara Rodrigues dos Santos, etc. E olha, depois que você viu esse relato aí enorme, né, de todos esses processos, essas incriminações que dão até para colocá-lo no livro de recordes da Guinness, fique sabendo que nesses processos novos, dos quais vão aparecer novas denúncias e indiciamento, ele tem que ainda ser processado, investigado e, se for o caso, condenado por crimes como, por exemplo, tomar dinheiro do BNDES para dar ao Odebrecht. E agora essa revelação nova da delação do Marcelo Odebrecht, que diz que, segundo o jornal Valor Econômico, ele recebeu dinheiro em espécie de pagamento fajuto de palestras. A coisa está feia para o Lula e por isso que ele ataca, porque tem pouco como se defender, né? Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em Té. A polícia descobriu um esquema de roubo de combustível de tubulação da Petrobras na Grande São Paulo. Pela manhã, o cheiro de gasolina ainda era forte, mesmo cheiro que chamou a atenção dos moradores durante a noite. Preocupados com uma possível explosão, eles avisaram a polícia. Nunca tinha sentido esse cheiro tão forte desse jeito, não. Tava chegando lá na vila, lá de trás. No local que simulava uma borracharia, a surpresa. Os policiais descobriram um esquema de furto de combustível de um duto da Petrobras. Vários galões já estavam preparados para armazenar a gasolina desviada. Segundo a Transpetro, as operações no oleoduto foram imediatamente interrompidas e a companhia mobilizou equipes de emergência. A estrutura leva o combustível de São José dos Campos, no interior de São Paulo, a São Caetano do Sul, no ABC. E o furto ocorria no município de Itaquaquecetuba. Por causa do vazamento, toda a área foi isolada. Técnicos da Transpetro trabalham para consertar o oleoduto. Homens da CETESB também estão por aqui,
porque parte do combustível atingiu um córrego. Esse córrego já chega por aqui, já passa por aqui com uma certa carga orgânica, né? Então ele já tem uma certa contribuição de esgoto, mas ele foi atingido sim, ainda que numa quantidade não significativa, mas uma película de filme ali de gasolina é perceptível. Em outubro, outro vazamento foi descoberto na região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Dentro de um galpão, um túnel clandestino dava acesso ao duto de nafta, também da Petrobras. O produto derivado de petróleo é altamente inflamável e usado como matéria-prima de solvente. Na época, todo o quarteirão próximo ao terreno foi interditado e ao menos 50 pessoas tiveram que sair de casa. Essa é uma prática ilegal, clandestina, né? Isso é crime. E coloca em risco não só a população, a exposição, até mesmo aqueles que também estão efetivamente envolvidos nessa operação. Qualquer movimentação suspeita nesses locais deve ser comunicada às autoridades o mais breve possível. Segundo a polícia, o roubo de gasolina descoberto ontem à noite está sendo investigado e ninguém foi preso até agora. Já sobre o roubo de nafta, que aconteceu em outubro, a Secretaria de Segurança Pública não respondeu nada. Comissão de Ética da Presidência aprova censura pública ao ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Gedel deixou o governo no mês passado, acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de pressioná-lo para liberar um prédio irregular em Salvador. Gedel tem um apartamento no edifício, comprado na planta. A obra está embargada pelo IPHAN Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Calero disse que foi pressionado também pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Temer mandou que o caso fosse analisado pela Advocacia Geral da União. Segundo o presidente, havia um conflito entre órgãos, porque o IPHAN estadual era a favor da liberação do empreendimento e o IPHAN nacional contra. Para a Comissão de Ética da Presidência da República, Gedel usou o cargo para atender a interesses pessoais e violou o Código da Administração Pública. A pena de censura é uma espécie de repreensão pública e é a punição máxima para uma pessoa de fora da administração. Gedel não ficou impedido de exercer novos cargos. Para o relator da comissão, Marcelo Figueiredo, o caso vai deixar uma mancha no currículo do político baiano. O presidente da Comissão de Ética, Mauro Menezes, disse que a decisão do colegiado já foi enviada ao Ministério Público Federal, porque há indícios de que Gedel cometeu irregularidades que podem ser analisadas nas esferas administrativa e penal. O caso é a base de 2 pedidos de impeachment contra Michel Temer no Congresso Nacional. Sobre uma possível punição ao ex-ministro Calero por ter gravado conversas com ministros e com Temer, o presidente da Comissão de Ética disse que o caso não foi analisado porque não houve questionamento sobre o diplomata. Mas lembrou que já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que não há crime em uma pessoa gravar uma conversa da qual participa. Os presidentes do Senado e da Câmara criticam a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, que mandou que a tramitação do pacote anticorrupção volte à estaca zero. A liminar de Fux causou reação também no Supremo. O pacote anticorrupção já tinha sido aprovado na Câmara no dia 30 de novembro. Os deputados mudaram o texto original, que tinha acatado as sugestões do Ministério Público Federal sobre o tema. A aprovação na Câmara teve forte repercussão no Judiciário e no Ministério Público. Isso porque os deputados incluíram no pacote uma emenda que prevê a responsabilização de juízes e membros do Ministério Público. Os procuradores da Lava Jato ameaçaram deixar a investigação se o pacote fosse aprovado. Na decisão liminar, o ministro Luiz Fux disse que a tramitação não respeitou as normas, como determina a Constituição. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a decisão do ministro é indefensável e disse que vai pedir que ela seja revista. Mas eu considero, e digo isso respeitosamente, uma invasão na competência do Legislativo. Quando isso acontece, diminui a separação dos poderes. Eu estou muito convencido que tem muitos problemas na decisão do Fux. O que nós queremos é mostrar isso ao ministro Fux. Nós não queremos nenhum tipo de conflito, de um estresse modo que nós já tivemos nos últimos meses. O ministro Gilmar Mendes também criticou o Fux.
Para ele, a decisão é um AI-5 do Judiciário. Segundo o ministro, o melhor seria fechar o Congresso Nacional e entregar as chaves ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato e um dos defensores do pacote anticorrupção. Mendes disse ainda que o Supremo vive momentos esquisitos e a toda hora é um surto decisório. Fux negou interferência do Judiciário no Legislativo. Inúmeras vezes nós declaramos emendas constitucionais inconstitucionais, declaramos medidas provisórias inconstitucionais, como também nós temos inúmeros julgados no sentido de que toda vez que não se obedece o devido processo legal na elaboração das leis, o parlamentar tem direito de impetrar uma ação do Supremo, que foi o que ocorreu. Hoje, durante sessão no tribunal, Fux e o ministro Gilmar Mendes bateram boca. Eles não estavam tratando do pacote anticorrupção. A corte discutia a aplicação da lei da ficha limpa, num caso relativo ao município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E agora discutir que isso é um absurdo, o absurdo está chancelado pelo Supremo. E o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. Mendes então rebateu. Não, isso não existe. Não, ministro, aí não, de jeito nenhum. O Supremo Federal. Se o Supremo chancelar absurdos, o Supremo não faz do quadrado redondo. Data vênia, isso não é conceito que se possa sustentar. Nem o Código Fux sustenta isso. E nós não podemos chancelar. E eu mesmo vou defender a insurreição contra esse tipo de jurisprudência. Código Fux é como é conhecido no meio jurídico o novo Código de Processo Civil, que foi coordenado pelo ministro Luiz Fux. A mesa do Senado já recorreu da decisão do ministro Fux. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Lula já se transformou num freguês de caderneta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Réu em 3 ações penais, Lula foi denunciado novamente, junto com outras pessoas, na Operação Lava Jato. Corrupção passiva. Ele é acusado de receber propinas da Odebrecht. Propinas lavadas na compra de um terreno e de um apartamento. Mais um apartamento, dessa vez vizinho da cobertura de Lula em São Bernardo. Lula diz que paga aluguel para usar este imóvel. A Procuradoria diz que não. A defesa de Lula soltou uma nota não para defender o pajé do PT, não. Os advogados preferiram atacar os procuradores. Disseram que a turma da Lava Jato repete maluquices de denúncias anteriores sobre Lula. Para os advogados, os procuradores temem que Lula cometa a ousadia de ser candidato à presidência da República em 2018. Por isso, o perseguem. Assim tem sido a defesa de Lula, baseada exclusivamente no ataque. Lula virou um típico político brasileiro, grosso modo falando. Mas, apesar de tudo, o último Datafolha, divulgado no final de semana, mostrou que entre março e dezembro, Lula saltou no melhor cenário de 17% para 25% da preferência dos eleitores para um primeiro turno de uma disputa presidencial. Ele está na liderança. No segundo turno de uma disputa, Lula só seria batido por Marina Silva. Só há uma maneira de explicar esse fenômeno: faltam alternativas. O brasileiro olha ao redor e vê que a alternativa ao sujo é uma série de mal lavados. A isso se resumiu a política brasileira. A uma gincana de lama. Boa noite. O senador Aécio Neves vai continuar na presidência do PSDB. A decisão foi tomada hoje em Brasília pela Executiva Nacional do partido. O mandato de Aécio, que termina em abril do ano que vem, foi estendido até maio de 2018. A Justiça do Paraná condenou 42 réus da ação criminal referente à primeira fase da Operação Publicano. De acordo com o Ministério Público do Estado, uma organização criminosa atuava na Receita Estadual em Londrina, cobrando propina de empresários em troca de benefícios fiscais. Márcio Albuquerque Lima, ex-inspetor-geral de fiscalização da Receita Estadual, apontado pelo Ministério Público do Paraná como chefe do esquema de corrupção no órgão, foi condenado a pouco mais de 97 anos de reclusão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e organização criminosa. Existe a suspeita de que o dinheiro desviado da Receita era destinado à campanha do governador Beto Richa, do PSDB. Ainda cabe recurso da decisão. Aqui em São Paulo, hoje foi mais um dia de temperaturas amenas nesse final de primavera.
Com esse friozinho, aliás, fez bastante frio hoje à tarde. Fora de época, esse frio todo, a máxima não passou hoje dos 20 graus por aqui. Quando será que esse tempo vai mudar novamente? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Os meteorologistas alertam para o risco de chuva forte amanhã entre as regiões norte e centro-oeste do país. A explicação é que áreas de instabilidade ganham força por causa da influência de um sistema de baixa pressão e espalham nuvens bem carregadas, principalmente nessa área em azul, entre o Mato Grosso, o sul do Pará e o oeste do Amazonas, onde o tempo vai ficar bem fechado. Na verdade, o tempo só deve ficar firme nessa área clara, entre o sul do país e o interior da Bahia. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Cuiabá, dia chuvoso, até com temporais e temperaturas entre 21 e 28 graus. Já a capital catarinense terá chuvas de manhã e à noite e a máxima vai ficar em torno dos 23. Em Salvador, na Bahia, chove a qualquer hora, mas faz calor de até 30 graus amanhã. E em Porto Alegre, o sol brilha forte o dia todo e como o ar polar já perdeu força, a máxima prevista é de 29 graus. Para São Paulo, quase nada muda em relação a hoje, viu? Teremos calor e predomínio de tempo firme no interior e céu nublado com temperaturas mais amenas aqui na faixa leste. No norte do estado, as temperaturas chegam aos 28 graus em Franca, aos 30 em Barretos e aos 31 em São José do Rio Preto. No litoral, teremos máxima em torno dos 24 graus em Santos e também em Caraguatatuba. E as temperaturas ficam amenas também aqui na capital. Nessa sexta-feira, teremos mínima de 14 e máxima de 22 com céu nublado. Aí no final de semana o sol volta a aparecer e pode chover de forma isolada. A máxima vai aos 26 graus no sábado e aos 29 no domingo. A proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos foi promulgada hoje em sessão solene no Congresso Nacional. A sessão durou apenas alguns minutos. Com a promulgação, a PEC passa a existir como lei e deve ser executada. Com isso, os gastos públicos só vão poder aumentar de acordo com a inflação do ano anterior. Participaram da sessão os presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, além de outros parlamentares. A proposta é uma das principais apostas do governo Michel Temer para reequilibrar as contas públicas e viabilizar a recuperação da economia brasileira. Parlamentares da oposição chamam a proposta de PEC da maldade, porque, na visão deles, a medida vai congelar investimentos nas áreas de saúde e educação, o que os governistas negam. Nicolás Maduro diz que a Venezuela vai continuar lutando pelo Mercosul. O presidente da Venezuela foi a Havana para o 12º aniversário da Aliança Bolivariana, a ALBA. A suspensão de Caracas do Mercosul dominou o evento. O presidente cubano, Raul Castro, pediu solidariedade com a Venezuela, no que ele classificou como um momento de assédio e hostilidades sem precedentes. E uma hostilidade sem precedentes. Maduro disse que existe um plano retrógrado da Tríplice Aliança de Governos da extrema-direita, em referência a Brasil, Argentina e Paraguai, e garantiu que vai continuar lutando no Mercosul. E nós seguiremos dando a batalha no Mercosul. Ele também denunciou uma suposta agressão sofrida pela chanceler Delcy Rodrigues ontem em Buenos Aires, quando ela tentou participar de uma reunião do Mercosul, sem ser convidada. Ela foi retirada do prédio pela Polícia Federal Argentina. Maduro disse que a chanceler foi jogada no chão. Foi lançada ao piso. A Argentina assumiu a presidência rotativa do Mercosul, depois da Venezuela ser suspensa do bloco por não cumprir uma série de medidas comerciais e políticas, incluindo o respeito aos direitos humanos. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi, foi alvo da 5ª fase da Operação Pecúlio, que investiga irregularidades cometidas em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço dele em Maringá e também na sede do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, no prédio anexo do Ministério da Saúde em Brasília.
Foram apreendidos documentos de um convênio realizado em dezembro de 2014, época em que Nardi exercia a presidência do colegiado. Segundo o Ministério da Saúde, ele trabalhou normalmente hoje. Vereadores de Foz também foram outros alvos da operação. 12 deles foram presos. A investigação apura irregularidades em processos licitatórios de prestação de serviços e realização de obras para a Prefeitura de Foz e desvio de recursos na Câmara Municipal. A operação contou com cerca de 150 policiais federais. Foram cumpridos 78 mandados judiciais, entre eles 20 de prisão preventiva, 8 de prisão temporária e 39 de busca e apreensão em Foz do Iguaçu e mais 6 cidades pelo país. Segundo a Polícia Federal, em apenas algumas obras de pavimentação em Foz, foram constatados prejuízos de aproximadamente 4,5 milhões de reais. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha começou a retirar os moradores dos bairros de Alepo, que estavam sob controle dos rebeldes. O primeiro comboio de ambulâncias e ônibus retirou centenas de pessoas do leste de Alepo. Entre os passageiros estavam 200 rebeldes. A operação deve durar vários dias, porque cerca de 100 mil pessoas ainda estariam presas numa área de 5 quilômetros quadrados. A Rússia, que apoia Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia os rebeldes, acertaram o acordo de retirada ontem, depois de um mês de ofensiva do regime, com a ajuda do Hezbollah libanês e milícias iraquianas. Como parte do acordo, 1.200 feridos e suas famílias são os primeiros retirados. Depois, os rebeldes e as famílias, e um grupo de 250 pessoas que Damasco classifica como militantes anti-regime desarmados. Os rebeldes devem ser levados para Idlib, cidade do noroeste sírio que Damasco não controla. Investigadores egípcios anunciaram que encontraram traços de explosivos nos corpos das vítimas da queda do avião da Egypt Air, que caiu no mar Mediterrâneo em maio. A comissão de investigação egípcia informou o Ministério Público sobre os achados, o que significa que os investigadores têm sérias suspeitas sobre a origem criminosa do acidente. O avião da Egypt Air voava de Paris para o Cairo, quando caiu no mar Mediterrâneo com 66 pessoas a bordo. Eram 40 egípcios e 15 franceses. Ninguém sobreviveu. Investigadores franceses já tinham dito que encontraram traços do material explosivo TNT nos destroços do avião. Áudios do gravador de voo citam um incêndio a bordo nos momentos finais. E análises anteriores dos dados de voo mostraram fumaça no banheiro. Pelo menos 1 milhão de mulheres fazem abortos todos os anos no Brasil. A interrupção da gravidez é sempre feita de forma clandestina e sem as mínimas condições de saúde. O Jornal da Gazeta conversou com uma mulher vítima de estupro que conseguiu autorização judicial para fazer o aborto. Conhecemos também uma assistente social que faz o acolhimento dessas mulheres há quase 30 anos. O drama de uma mulher com vergonha. Fui vítima de um abuso sexual por um parente dentro da minha casa. Minha família não sabe, até porque se a gente fala, a gente acaba sendo culpada, de certa forma. Eles falam que a gente provocou isso. Ela não quis se identificar, mas conversou com a produtora do Jornal da Gazeta, Bárbara Fava, 8 dias após realizar um aborto no Hospital Pérola Byton, no centro de São Paulo. O local é referência no aborto legalizado e atende mulheres vítimas de estupro. No Brasil, a prática é crime, mas há situações onde não há condenação. Quando a gestante corre risco de morrer, quando o feto não possui cérebro e em casos de violência sexual. Existe uma situação especial que é quando a mulher está gestando um feto que é incompatível com a vida. Aquele feto ele vai nascer e não vai sobreviver após o parto. É possível fazer um relatório médico e pedir autorização judicial para a realização desta interrupção da gestação. Após o procedimento, a mulher conta que sofreu preconceito. Quando eu acordei da anestesia, eu perguntei para a enfermeira. Eu falei, acabou? Posso descer para o ambulatório? Ela falou para mim, claro que acabou, você acabou de matar uma criança. É que você não é mãe, você não sabe o que é isso. Você não sabe a pior besteira que você fez. A pior loucura, e Deus vai te castigar.
Ainda é muito difícil falar sobre o aborto, até mesmo entre os profissionais da saúde. Por isso, o acompanhamento psicológico é essencial para o tratamento da mulher. E em meio a tanta polêmica, o trabalho da assistência social se aproxima e conforta o drama de muitas mulheres. É o caso de Tilde. A assistente social de 70 anos dedicou 27 deles às mulheres vítimas de violência sexual. Ela chega aqui muito angustiada, estressada, com muito medo e com muita culpa. Então, o acolhimento é fundamental e é isso que eu faço. Segundo o IBGE, mais de 1 milhão de brasileiras entre 18 e 49 anos podem ter feito aborto ao menos uma vez na vida. No Brasil, o aborto é crime, é proibido e não é por isso que ele não acontece. Ele acontece de forma clandestina e de formas perigosas. Infelizmente, gestações indesejadas acontecem todos os dias. O que eu faço no meu consultório? Eu oriento a mulher do que é possível em termos legais e daquilo que não é possível. Mãe de 2 filhos e abusada por um parente, essa mulher só pede respeito. A gente não espera que ninguém concorde, mas a gente quer que a gente seja respeitada naquele momento. Prévia do PIB inicia 4º trimestre em queda de 0,48% em outubro. Com o resultado, o índice de atividade econômica do Banco Central chegou ao 4º mês seguido de recuo. Em 2016, o IBC-BR caiu em quase todos os meses, com exceção de abril e junho. No acumulado do ano, o IBC-BR tem uma retração já de 4,82%. Esses números de outubro mostram que a economia brasileira atingiu o menor nível de atividade desde dezembro de 2009. Em meio à crise, o governo Temer anuncia pacote para a economia com promessa de aumentar produtividade e estimular a geração de empregos. O anúncio das medidas foi feito pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Também participaram ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o pacote é lançado na hora certa, logo após a aprovação e promulgação da PEC do teto de gastos. Entre as principais medidas anunciadas estão incentivo ao crédito imobiliário, redução do spread bancário, que é a margem de juros que fica para os bancos, redução dos juros do cartão de crédito e a regularização de dívidas tributárias e previdenciárias de empresas e pessoas físicas com a União. Outro pilar do novo pacote, segundo Temer, é a desburocratização da atividade econômica. Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, previdenciárias e, naturalmente, tributárias decorrentes da relação de trabalho, com que se reduz, naturalmente, o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ainda pensando nas empresas, o Planalto quer diminuir gradualmente a multa adicional de 10% paga pelos patrões quando demitem um funcionário. Também haverá ampliação do microcrédito produtivo e redução em 40% no tempo para o procedimento de importação e exportação. Agora, com foco nos empregados, o governo pretende distribuir metade dos lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os trabalhadores pagarem dívidas. A outra metade continuaria depositada. A equipe econômica do Planalto anunciou também como novidade a diferenciação de preços entre os meios de pagamento de compras. Essa medida oferece uma vantagem para o consumidor, pagar um preço mais baixo se for pagar à vista, e regulariza uma prática, principalmente do pequeno comércio, que nós já sabemos que faz isso mesmo não sendo permitido, o que cria aí uma certa insegurança. O presidente Michel Temer frisou que todas as medidas do pacote serão ainda apreciadas pela equipe econômica do governo e pelo Banco Central e passar pelo Congresso, o que pode gerar mudanças. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os números negativos da economia e a queda de popularidade, até relacionada à crise econômica, é que estão fazendo o governo se mexer para produzir uma agenda positiva. A intenção é tirar um pouco o foco da crise política, das delações, das medidas impopulares que estão tendo de adotar para promover uma reorganização mais efetiva da economia. Não é com o limite de gastos e reforma da Previdência que o governo vai garantir maior apoio da sociedade.
apesar de o ajuste das contas ser fundamental se pensarmos em uma recuperação do país no longo prazo. Mas enquanto não acontece nada de mais consistente nesse sentido, além da PEC dos gastos, a agenda positiva pode até amenizar alguns problemas, melhorar um pouco o ambiente de negócios, tirar alguns gargalos que pesam na atividade empresarial, viabilizar acerto de dívidas, promover desburocratização, que já deveria ter ocorrido há bastante tempo em alguns segmentos, poucos. O governo acabou atirando para todos os lados, algumas medidas nem vão valer de imediato, pode conseguir produzir algum efeito sobre o andamento da economia, mas tudo de forma muito moderada. A crise vai continuar pesada. O IBCBR, a prévia do PIB do Banco Central, o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas e o indicador de atividade da Serada, de todos divulgados hoje, foram na mesma direção, assim como os dados setoriais da indústria, do comércio e de serviços. A economia levou um novo tombo em outubro, primeiro mês do último trimestre, quando já se contava com alguma reação mais firme da atividade. Tivemos uma nova onda de recessão dentro da própria recessão, o que compromete até as perspectivas para 2017. Vamos começar o próximo ano ainda com o freio de mão puxado. A situação apertou e no sufoco estão saindo essas medidas microeconômicas cobradas há bastante tempo. Podem até produzir algum resultado, como eu disse, mas a reversão da crise depende mesmo de mudanças mais amplas, macroeconômicas, como um corte maior dos juros pelo Banco Central, a aceleração dos investimentos em infraestrutura, o ajuste fiscal, além, é claro, de um ambiente político que não gere tantas incertezas. Há muito tempo, a crise política e econômica estão de mãos dadas. E no que depender das disputas entre os poderes, das delações e da Lava Jato, sem críticas e investigações, isso não vai mudar tão cedo. Eu volto na segunda. Até lá. O Congresso Nacional aprovou o orçamento para o ano que vem. As votações ocorreram rapidamente depois do líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, do PMDB, fazer um acordo com parlamentares da oposição. O projeto prevê um déficit de 139 bilhões de reais para 2017. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Michel Temer. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje a admissibilidade da PEC que trata da reforma da Previdência. O parecer do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi aprovado com placar de 31 votos a 20. O governo só conseguiu votar a PEC da Previdência depois de fazer acordo com a oposição. Os parlamentares aceitaram não obstruir a sessão na Comissão de Constituição e Justiça, depois de o governo se comprometer a só instalar a comissão especial para discutir o mérito da PEC em fevereiro de 2017. Daqui a pouco, o Corinthians demite o técnico Oswaldo de Oliveira. E a final do Mundial de Clubes. Real Madrid vence o América do México e decide o torneio com o Kashima Antlers. Neste domingo, os maiores craques do futebol brasileiro se encontram no 13º Troféu Mesa Redonda. Confira todos os detalhes desta grande premiação, com a presença de convidados muito especiais. Neste domingo, 9h30 da noite. É hora de descobrir os melhores do ano. E o vencedor é... 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas.
Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. O céu tá carregado, hein? Cara, vai cair um pé d'água, hein? Quando chove assim, eu não fico embaixo de árvore, não. Nem em lugares com risco de alagamento. Verdade. Nem perto da rede elétrica, viu, gente? Eu só coloco lixo na rua na hora que o caminhão passa. Senão a enxurrada leva e entope os bueiros. Bora tocar uma dos demônios da garoa? Opa! Peraí, é garoa ou é tempestade? Nessa época do ano, fique atento aos perigos das chuvas fortes na cidade. Prefeitura de São Paulo. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Faltam 16 dias para a virada do ano, 16 dias para a mais popular corrida de rua do país, Celso. Pois é, Estela, a corrida que pode ser o caminho para a ascensão profissional de muitos atletas brasileiros. Como foi o caso do mineiro Ronaldo da Costa. Ele venceu a São Silvestre em 1994 para logo em seguida fazer história na Maratona de Berlim com direito à quebra de recorde mundial. Ronaldo da Costa fez história na São Silvestre no ano de 1994, em uma época onde o Brasil estava sem títulos na principal prova do atletismo do país. O atleta, que foi carinhosamente chamado de Ronaldinho, chegou ao topo de sua carreira quando conquistou a Maratona de Berlim. Graças a Deus, me preparei, a São Silvestre me ajudou bastante. Como as outras corridas também. Você ainda tem na memória aquele momento que você chegou ali na São Silvestre? Dá saudade de tudo isso? Saudade com corrida, sim, mas o esporte, o alto rendimento é complicado, é pra doido, né? Eu era doido, hoje não sou muito doido, não. Correr maratona não é fácil. Não, realmente. E agora vamos falar de futebol. O Real Madrid venceu o América do México e está na final do Mundial de Clubes da FIFA, Celso. Pois é, o time de Cristiano Ronaldo fez jus ao favoritismo e se garantiu na final de domingo de manhã, pela manhã, contra o Kashima Antlers. O Real Madrid abriu o placar contra o América do México nessa linda assistência de Toni Kroos para Benzema, que bateu bonito, sem chances para o goleiro. No segundo tempo, em rápido contra-ataque, James Rodrigues lançou para Cristiano Ronaldo tocar na saída do goleiro. O lance causou uma baita confusão, porque o árbitro paraguaio achou que o atacante do Real estava em posição irregular e anulou a jogada. O gol só foi validado graças ao recurso eletrônico, que fez o árbitro voltar atrás. Final, Real Madrid 2, América do México 0. Depois de 9 jogos à frente do Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido hoje. Oswaldo de Oliveira foi o 4º técnico a passar pelo clube em 2016. Deu adeus após apenas 2 meses de trabalho. Oswaldo Oliveira tinha contrato até o fim de 2017, mas não resistiu ao fraco desempenho à frente do time. Em 9 jogos, ele conquistou apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, entre elas a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil nas quartas de final. A gota d'água para a demissão do técnico foi a não conquista da vaga para a Libertadores do ano que vem. Fraco desempenho que é culpa do técnico, Celso? Não, 9 jogos, sabe? O erro já foi quando houve a contratação. O Corinthians está perdido. Essa gestão corintiana está perdida. Manteve por tanto tempo o Tite, manteve por tanto tempo o Mano, conseguiu resultados e de repente num ano troca de técnico 4 vezes, o que mostra a insegurança de quem está no poder. Quem está no poder tem que apostar numa filosofia. O técnico é esse, o planejamento é esse e dá respaldo. Depois de 9 jogos, sinceramente, sabe... Nós falávamos aqui mais uma vez que eu sabia que você ia criticar, porque você sempre fala desse tempo curto dos técnicos. Não faz o menor sentido, sabe? Vem falar assim, futebol depende de resultado. Não, depende de desempenho, principalmente de quem está no comando. Que leva tempo também. Claro.
O último jogador da Chapecoense que sobreviveu ao acidente aéreo de Medellín, na Colômbia, voltou hoje para o Brasil. O zagueiro Neto vai ficar internado em Chapecó junto com outros 2 sobreviventes. O único que permanece em São Paulo é o goleiro Jackson Foman, que recebe tratamento no Hospital Albert Einstein. O zagueiro Neto deixou hoje o hospital em Medellín imobilizado numa maca. Antes da viagem, o atleta recebeu a visita do policial que o resgatou dos escombros do acidente quando as buscas já tinham sido suspensas. Mesmo debilitado, Neto gravou um vídeo agradecendo o carinho dos colombianos e dos brasileiros. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Deus abençoe todos. O avião que traz o zagueiro deve pousar em Chapecó antes das 10 da noite. Ele vai ficar internado no mesmo hospital que os outros 2 sobreviventes. Na Colômbia, o Conselho Público de Antioquia aprovou a mudança do nome Cerro El Gordo, onde aconteceu o acidente, para Cerro de Chapecoense, em memória dos 71 mortos na tragédia. Pois é, o Neto realmente nasceu de novo. Eles têm uma nova data de nascimento. Sim, ali, foi algo extraordinário, sem dúvida alguma. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Confira as dicas do sonho de viagem no Todo Seu de hoje. Logo mais, 10h30 da noite.